Uma nova capital pensada para refletir os ideais republicanos e deixar para trás o passado monarquista representado por Ouro Preto. Belo Horizonte foi inaugurada oficialmente em 1897, ainda em obras, e prometia responder a esses anseios dos deputados e senadores estaduais que insistiram na mudança. No cenário nacional, a Primeira República foi marcada pela política do café com leite, um arranjo que envolvia as oligarquias paulista e mineira, que se alternavam na condução do país. Esse acordo foi quebrado na disputa eleitoral de 1930, quando o então presidente Washington Luiz, que era de São Paulo, apoiou outro paulista na corrida eleitoral. Nesse contexto, surgiu uma nova força política, o candidato Getúlio Vargas, vindo do Rio Grande do Sul, que ficou em segundo lugar numa eleição marcada por fraudes. Meses depois, a Revolução de 30 depôs o presidente da República, Washington Luiz, e levou Vargas ao poder. A Revolução de 30 levou ao fechamento de todos os legislativos do país, com a promessa da elaboração de uma nova Constituição. Em 1935, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais reabriu, composta por 48 deputados estaduais. Era o fim do Senadinho nos estados. Em 1937, os mandatos dos deputados foram interrompidos por um novo fechamento dos legislativos. Era o início da ditadura do Estado Novo. A ditadura do Estado Novo, na sua Constituição, aboliu, né, as assembleias, embora a Constituição dissesse, em alguns dos artigos, que haveria uma assembleia. Só que ela nunca foi convocada, nunca foram convocadas eleições. Então, a ditadura do Estado Novo vigorou de novembro de 37 até outubro de 45, quando Getúlio foi derrubado pelos militares. E durante esse período não houve, né, casas parlamentares no Brasil de nenhum tipo. Com a ditadura clássica, um presidente ditador, apoiado pelos militares, que nomeava pessoas para serem governadores de estado, que por sua vez nomeavam os prefeitos, e por aí vai. Depois de 10 anos fechada, a Assembleia de Minas foi reaberta em 1947, com uma nova Constituição Federal já em vigor. Naquele mesmo ano, os deputados elaboraram a nova Constituição Estadual. Temas como a justiça social, a educação e a cultura passaram a ser expressamente tratados no texto, sinalizando as áreas que deveriam ser priorizadas pelos mandatários. As eleições de 1962 trouxeram mais representatividade para a Assembleia. Na disputa daquele ano, foram eleitas as duas primeiras deputadas estaduais mineiras, Maria José Pena e Marta Nair Monteiro, e 3 líderes sindicais de esquerda, José Gomes Pimenta, o Dazinho, Simval Bambirra e Claude Smith Riani. Mas essa impressão de que a Assembleia teria uma atuação mais democrática durou pouco. Em 1964, um golpe militar instaurou uma nova ditadura no país. A ditadura militar de 64 não fechou câmaras e assembleias. É diferente do Getúlio. A ditadura do Getúlio, nesse sentido, foi uma ditadura mais clássica. A ditadura de 64 foi mais complexa, foi uma engenharia política mais complexa. Até porque o golpe de 64 teve muito apoio da elite política, inclusive da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A maioria dos parlamentares apoiava, né, o golpe de 64. Então, a ditadura não tinha muitas razões para fechar a Assembleia Legislativa de Minas, por exemplo. Um detalhe significativo sobre isso, para comprovar esse apoio, né, da Assembleia ao golpe, é que a própria Assembleia Legislativa fez o seu expurgo, né? Ela cassou e afastou os deputados estaduais que eram considerados comunistas. Não foi preciso nem que os ditadores lá em Brasília fizessem isso, a própria Assembleia fez. Os 3 deputados sindicalistas, acusados de ligação com o Partido Comunista, foram cassados pelos pares logo no primeiro ano da ditadura. O país passou a contar apenas com 2 partidos, a Arena, Aliança Renovadora Nacional, que dava sustentação à ditadura, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que apesar de instituído pelo próprio governo, era a oposição ao regime. O papel dos parlamentares passou a ser muito irrelevante. Criavam alguma ou outra lei de homenagear alguém, né, botar nome de personalidades em ruas, mas as leis mais importantes, as decisões mais importantes eram tomadas pelo Poder Executivo. No caso de Minas Gerais, é o governador do estado, que não era eleito mais, né, a partir de 64, a última eleição para governador aqui foi em outubro de 65, e depois desta não houve mais eleições e os governadores passaram a ser basicamente escolhidos pelo general-presidente, que depois submetia esses nomes a um colégio eleitoral, uma eleição indireta,
mas que todo mundo sabia que já estava resolvida de antemão, né? E a eleição para deputados era mais ou menos livre, ou seja, a população votava, só que aí também havia certas restrições. Por exemplo, algumas vezes candidatos de oposição não conseguiam concorrer, tinham um mandato cassado, um mandato proibido. Em 1972, foi inaugurado o Palácio da Inconfidência, sede do Legislativo Mineiro até hoje. Na Casa Nova, a cara do parlamento começou a mudar ao longo daquela década e os opositores da ditadura ganhavam mais e mais espaço. 10 anos depois, Tancredo Neves venceu a primeira eleição direta para governador de Minas em 17 anos. Esse cenário indicava o enfraquecimento dos militares e debates sobre eleições diretas também para presidente começaram a proliferar na Assembleia. A população voltava ao espaço do Parlamento Mineiro e a redemocratização parecia mais próxima do que nunca. A terceira e última reportagem da série aborda o período da redemocratização do país, fase em que o Legislativo Mineiro passa a contar com ampla participação popular, tornando-se referência no cenário nacional, uma Assembleia cada vez mais representativa e atuante. Quando eu falo de um parlamento forte e atuante, eu pressuponho esse parlamento de mãos dadas com a sociedade.